Tem coisas que a gente vive e simplesmente não tem como contar pra ninguém. Mas ao mesmo tempo, fica impossível guardar só pra si. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Sempre fui aquele cara mais na minha, mais tranquilo, com o julgamento afiado e os desejos bem escondidos. Mas tudo mudou quando pisei pela primeira vez na Tailândia. E não foi só pela comida exótica, pelas praias paradisíacas ou pelos templos sagrados. Foi por alguém que apareceu numa noite qualquer e me virou do avesso. Era para ser só uma viagem para me distrair, esquecer um término dolorido, curtir um pouco sem compromisso. Mas o que era para ser uma aventura leve virou algo que eu nunca mais consegui tirar da cabeça. Uma mistura de desejo, surpresa, entrega e verdade. E o mais louco? A verdade veio quando eu menos esperava, no momento mais íntimo, mais quente, mais cru. Não, eu não estava preparado. Nem emocionalmente, nem fisicamente, nem psicologicamente. Eu achava que sabia meus limites. Eu achava que sabia quem eu era. Mas naquela noite, num quarto com ar-condicionado barulhento, lençóis de seda vermelha e luz baixa, tudo mudou. Ela entrou, com um sorriso tímido, mas olhar decidido. E foi aí que tudo começou. Se eu me arrependi? Talvez. Se eu faria de novo? Com certeza. Mas não pense que foi só sobre prazer. Essa história tem muito mais por trás. Tem dilema. Tem conexão. Tem descoberta. E acima de tudo, tem uma verdade que ninguém nunca me contou, e que agora eu vou dividir com você. Pronto para ouvir? Então se ajeita aí, porque o que eu vou contar agora pode mudar o jeito que você vê o desejo. E quem sabe, até você mesmo. Sempre fui um cara normal, daqueles que ninguém desconfia do que passa por dentro. No trabalho, era o mais centrado. Com os amigos, o mais racional. Mas por dentro, tinha algo adormecido, um desejo que eu não sabia dar nome, mas que queimava toda vez que eu via algo fora do padrão. Algo proibido. O término com minha ex foi só a gota d'água. Eu precisava fugir. E a Tailândia surgiu como aquele destino longe de tudo e de todos. Quando comprei a passagem, nem pensei duas vezes. Era a minha chance de sumir um pouco, esquecer a dor, e talvez me permitir. Os fóruns de viagem já davam pistas do que eu podia encontrar por lá. Massagens exóticas, bares com dançarinas sensuais, shows bizarros. Mas algo me chamou mais atenção, os relatos sobre os ladboys. Confesso que cliquei com receio, mas li tudo. E aquilo me deixou curioso. Nos primeiros dias em Bangkok, fingi que estava interessado só nos templos, na cultura, nos mercados. Mas cada esquina me seduzia. Aquele país tinha um cheiro diferente, uma energia que deixava minha pele arrepiada. A noite me chamava como um vício. E por mais que eu tentasse resistir, a vontade de viver algo que nunca vivi começava a tomar conta. Eu queria sentir. Queria ultrapassar uma linha invisível que eu mesmo tinha desenhado minha vida inteira. Queria deixar de ser o cara que sempre se controlava, que reprimia, que se escondia por trás de certezas. Eu não sabia exatamente o que procurava, mas sabia que, se encontrasse, não ia conseguir voltar atrás. E foi num desses passeios noturnos, andando sem rumo pelas ruas iluminadas por letreiros cor-de-rosa, que eu vi algo, ou melhor, alguém. Ela me olhou como se soubesse de tudo que estava dentro de mim. E, sem dizer uma palavra, apenas com um sorriso e um levantar de sobrancelha, me fez seguir seus passos. E eu fui. Bangkok à noite é uma mistura de paraíso e pecado. As luzes de neon piscam como se quisessem hipnotizar você. Os bares exalam um perfume adocicado, quase entorpecente. As músicas que saem dos clubes parecem sussurrar direto no ouvido, se entrega. E foi isso que eu fiz. Segui aquela mulher, ou melhor, aquela visão, até um lugar que parecia saído de um filme proibido. A entrada era discreta, escondida entre um bar e uma loja de souvenirs.
Mas lá dentro, o ar mudava. Tinha espelhos no teto, paredes escuras, sofás vermelhos, garçons que não falavam quase nada, só olhavam. Eu não fazia ideia de onde estava, mas não queria sair. Ela me levou até uma sala reservada, fechou a porta e tirou o casaco devagar, revelando um vestido justo que colava na pele como segunda camada. Os olhos dela brilhavam, mas não eram só de desejo. Havia algo de desafio. Como se ela dissesse: quero ver até onde você aguenta. Ela se aproximou, encostou os lábios no meu pescoço e perguntou num sussurro se eu já tinha feito aquilo antes. Eu neguei. E ela sorriu, como se estivesse prestes a inaugurar um templo secreto só para mim. O toque dela era firme, mas delicado. Era diferente de tudo que eu já senti. Ela sabia exatamente onde colocar a mão, onde parar, onde acelerar. E quando nossos olhos se cruzavam, parecia que ela enxergava direto minha alma. Era como se eu tivesse sido exposto. Nu, não só por fora, mas por dentro. A noite estava só começando, mas ali, naquela sala com cheiro de incenso e desejo, eu já sabia que nada mais seria igual. E, mesmo sem entender o que estava sentindo, eu queria mais. Muito mais. Ela me beijou como se soubesse que eu nunca tinha sido beijado daquele jeito. Com fome, com intenção, com domínio. A língua dela dançava com a minha como se fosse uma coreografia ensaiada. A temperatura do quarto subiu, minha respiração ficou descompassada, e cada movimento dela parecia milimetricamente calculado para me enlouquecer. Eu não conseguia pensar. Só sentir. O vestido caiu no chão e, por um momento, meu coração disparou. A revelação estava ali, nítida. Eu sabia. E mesmo assim, não consegui parar. Ela olhou nos meus olhos de novo, mas dessa vez com uma vulnerabilidade que me desarmou. Se quiser parar, agora é a hora, ela disse, em um inglês com sotaque forte. Mas eu não quis parar. Eu queria continuar até onde fosse. O toque do corpo dela era quente, a pele lisa, o cheiro misturado entre perfume doce e suor. O quarto virou um mundo paralelo. As mãos dela exploravam meu corpo com intimidade, mas também com uma sensibilidade que eu nunca tinha sentido antes. Não era só sexo. Era um ritual. Um mergulho no universo de sensações novas. E foi nesse mergulho que eu comecei a perceber algo que me assustou. Eu estava me sentindo mais à vontade do que jamais me senti com qualquer mulher. Havia uma entrega completa, uma ausência de julgamento, uma conexão que ia além da carne. Era prazer, sim, mas também era aceitação. Era como se ela dissesse com o corpo: você pode ser quem você é. Mas junto do prazer, surgiu o medo. O medo de estar indo longe demais. O medo do que isso significava sobre mim. O medo de gostar. E foi nesse exato momento que eu percebi: eu já tinha gostado. E não tinha mais volta. Depois daquela noite, eu pensei que fosse apenas uma experiência única. Algo que eu deixaria guardado numa gaveta secreta da memória. Mas o corpo não esquece. E a mente, muito menos. No dia seguinte, tentei seguir com o roteiro da viagem: passeio de barco, templo budista, mercado flutuante. Mas nada tinha gosto. Nada me saciava. Eu queria ela de novo. Precisava sentir tudo outra vez. Voltei ao mesmo lugar. Perguntei por ela. Esperei horas. Quando finalmente a vi, meu coração bateu forte. Ela fingiu surpresa ao me ver, mas havia um brilho no olhar que entregava tudo. Era como se ela também tivesse sentido algo. Ou talvez só soubesse exatamente como me viciar. E funcionava. Cada toque, cada beijo, cada palavra. Eu me rendia sem pensar. As noites se tornaram constantes. E a cada nova visita, ela me levava um pouco mais fundo. Introduziu brinquedos, jogos, desafios. Me vendou. Me amarrou. Me provocou. E eu deixei.
Cada limite que eu achava ter, ela atravessava com maestria. Eu não sabia mais se estava sendo dominado, ou se era exatamente isso que eu queria. Comecei a mentir para amigos e família. Dizia que estava explorando praias, vivendo uma fase espiritual. Mas, na verdade, eu era prisioneiro de um desejo que não entendia. Passava os dias contando as horas para a noite chegar. E quando ela chegava, tudo fazia sentido. Ou pelo menos parecia fazer. Mas, no fundo, algo me inquietava. Eu não sabia quase nada sobre ela. O nome era provavelmente falso. A história de vida, vaga. E ainda assim, eu me sentia conectado como nunca. Era só química. Ou havia algo muito mais profundo me prendendo ali? Na quinta noite, tudo mudou. Eu já não hesitava mais. Entrava naquele lugar como quem volta para casa. Mas, dessa vez, ela me levou para outro cômodo. Um mais escuro, com espelhos maiores, uma cama redonda e luz vermelha filtrada por cortinas. Ela me disse que queria fazer algo especial. Algo que eu nunca esqueceria. Sem dizer uma palavra, ela tirou meu cinto e o usou para prender meus pulsos. Eu deveria ter recuado. Mas não recuei. Ela trouxe outra pessoa, uma amiga, talvez. Também linda, também intensa. Não houve ciúme, só excitação. Foi minha primeira vez em uma homenagem. E aquilo virou minha cabeça de ponta cabeça. Naquela noite, explorei desejos que nem sabia que tinha. Toques, risos, gritos abafados, suores correndo pelo peito, pernas entrelaçadas, gemidos em idiomas diferentes. Eu perdi a noção do tempo. Só lembro da sensação de estar completamente entregue, dominado, dissolvido num prazer que não cabia mais no corpo. Depois disso, não havia mais espaço para a culpa. Eu já tinha cruzado todas as linhas possíveis. Me sentia vivo, pulsando, livre, e ao mesmo tempo, em cativeiro. Ela se tornará meu vício, meu refúgio e meu tormento. E mesmo quando tentava pensar com a razão, bastava uma mensagem dela, um olhar, e tudo ruía. Não era mais apenas sobre prazer. Era sobre fuga. Sobre esquecer quem eu fui. Sobre descobrir quem eu poderia ser. E naquela cama, ao lado dela, ou delas, eu não era mais o homem que chegou inseguro à Tailândia. Eu era outro. Mas eu ainda não sabia quem exatamente. Foi numa manhã qualquer que a ficha começou a cair. Acordei sozinho. O quarto estava silencioso. Os lençóis ainda quentes, mas vazios. O cheiro dela ainda pairava no ar, mas ela já tinha ido. Nenhum bilhete, nenhuma mensagem. Pela primeira vez, senti o lado amargo do paraíso. O vazio depois do êxtase. A solidão depois da multidão de sensações. Saí pelas ruas meio atordoado. Tudo parecia menos colorido, menos excitante. Comecei a perceber como eu tinha me isolado do mundo real. Nem lembrava mais do gosto de um café simples, de uma conversa sem duplo sentido, de um toque sem segundas intenções. Tudo girava em torno dela. Ou melhor, da sensação que ela me dava. Voltei ao mesmo local nos dias seguintes, mas ela não apareceu. O staff não dava respostas. Alguns riam com sarcasmo, outros apenas desviavam o olhar. Comecei a me perguntar: fui apenas mais um? Fui iludido? Ou ela também tinha se envolvido e resolveu sumir antes que fosse tarde? O corpo ainda sentia falta. Mas agora era diferente. Era uma saudade misturada com angústia. Era como acordar de um sonho bom, e perceber que talvez tenha sido um pesadelo disfarçado. Eu não me reconhecia mais. E o pior, não sabia se queria me reconhecer. Foi nesse momento que percebi que havia mergulhado tão fundo em algo que parecia prazer, mas estava cheio de camadas. Camadas de carência, de fuga, de desejo por algo mais do que só sexo. Eu queria ser visto, aceito, desejado.
e talvez, amado. Quando eu já estava quase desistindo, ela reapareceu. Em outro bar, outro endereço, outro nome. Era como se estivesse testando até onde eu iria atrás dela. E eu fui. O reencontro foi silencioso no início. Apenas olhares trocados, mãos que se reencontravam como se nunca tivessem se separado. Ela me chamou de meu ocidental curioso, e eu sorri, mas por dentro estava quebrado. Dessa vez, ela me levou para um lugar diferente. Um hotel mais simples, quase esquecido na rua de trás. Sem luxo, sem espelhos, sem luz vermelha. Apenas um quarto com cama pequena, lençóis brancos e uma janela com vista para o caos de Bangkok. Lá, tudo foi diferente. Ela me tocou com delicadeza. O beijo era mais lento. Os olhos mais profundos. Era como se o corpo dela dissesse tudo o que as palavras não podiam. Aquela noite teve gemido, suor, mas também teve pausa. Teve abraço. Teve silêncio confortável. Pela primeira vez, ela não parecia uma fantasia. Ela era real, frágil, forte, humana. Me contou coisas que nunca tinha dito, que já sofreu violência, que já pensou em desistir de tudo, que já amou e foi deixada. Eu ouvi. E pela primeira vez, não senti apenas desejo, senti compaixão. Ali, naquela cama apertada, eu entendi, não era apenas sobre o prazer. Era sobre conexão. Sobre cura. Sobre encontrar no outro um pedaço de si mesmo que você achava que tinha perdido. Ela enxergava minha dor. Eu enxergava a dela. E mesmo sendo mundos tão diferentes, a gente se entendia com o toque, com o olhar, com a pele. E foi nessa noite, sem roteiro, sem espetáculo, que tudo mudou. Porque, pela primeira vez, não era ela que me dominava. Não era eu que a consumia. Era nós dois, inteiros, despidos de verdade. Os dias seguintes foram diferentes. A cada encontro, o sexo era menos performance e mais intimidade. Eu comecei a levar comida para ela. A perguntar sobre o dia. A querer saber seu nome verdadeiro. Ela resistia, dizia que era perigoso se envolver. Que eu ia embora, como todos os outros. Mas eu já não sabia mais se queria ir embora. Ela me levou para um templo. Pediu silêncio. Pediu que eu não filmasse, não postasse nada. Apenas sentisse. Foi ali, entre monges e incensos, que eu percebi que estava apaixonado. Por alguém que a sociedade talvez não aceitasse. Por alguém que minha família jamais entenderia. Mas meu coração já tinha decidido. Tentei falar. Dizer que queria mais. Que não era só sobre prazer. Mas ela cortava com frases curtas. Você não sabe o que está fazendo. Você vai se arrepender. E, ainda assim, me beijava como se me amasse. Me abraçava como se tivesse medo de me perder. Aquela contradição era o que mais me prendia nela. Comecei a fazer planos. E isso me assustava. Planejava voltar à Tailândia. Pensava em levar ela comigo. Comecei até a imaginar o impossível. E se eu largasse tudo? Mas a cada passo em direção ao amor, ela dava 2 para trás. E eu sentia que, por trás daquele corpo que me dava prazer, havia uma alma em guerra. E eu ali, no meio disso tudo, sem saber se estava sendo salvo, ou me perdendo mais ainda. Foi numa madrugada chuvosa que tudo veio à tona. Ela me chamou para conversar, sem toque, sem beijo, sem promessas. Disse que precisava falar a verdade. Que não podia mais brincar com meus sentimentos. Me contou que já teve outro nome, outra identidade. Que foi expulsa da família. Que aprendeu a se proteger criando personagens. E que eu tinha sido o único que ela deixou entrar de verdade. Aquilo me destruiu. E ao mesmo tempo, me libertou. Eu chorei. Ela chorou. A gente se abraçou por horas. O sexo naquela noite foi quase sagrado.
Era como se cada toque fosse uma forma de dizer, eu te vejo. Não havia mais vergonha, nem segredos. Havia dois seres humanos tentando se encontrar no meio do caos. Mas o medo crescia. Ela dizia que não sabia amar sem medo. Que amar doía. Que o prazer era mais seguro. E eu começava a sentir a dor de amar alguém que aprendeu a fugir de sentimentos verdadeiros. Ainda assim, continuei. Continuei me entregando, esperando que ela ficasse. Fomos até o litoral. Passamos 3 dias em uma pousada simples. O mar parecia entender tudo que a gente não sabia dizer. Fizemos amor na areia. Cozinhamos juntos. Rimos. Foi ali que ela me disse obrigado por me ver. Não eu te amo. Apenas obrigado. E foi o suficiente. Mas no fundo, eu sabia. Aquilo não duraria. E o coração já começava a se preparar para a despedida. O voo de volta chegou. Eu tentei mudar, remarcar, adiar. Mas ela me olhou nos olhos e disse, vai. Mas não esquece. O abraço no aeroporto foi o mais doloroso da minha vida. Ela não chorou. Eu também não. Mas por dentro, parecia que tudo desmoronava. Me despedi de um corpo, mas também de um pedaço da minha alma. Voltei ao Brasil com outra visão do mundo. Do prazer. De mim mesmo. Tentei voltar à rotina, mas algo em mim tinha sido rasgado, marcado, transformado. As pessoas me viam igual. Mas eu sabia, não era mais o mesmo. Hoje, às vezes ainda falo com ela. Mensagens curtas. Fotos rápidas. Mas nunca mais voltamos a nos ver. Talvez seja melhor assim. Ou talvez, um dia a gente se reencontre. Em outro tempo, com menos medo. O que eu vivi naquela viagem não foi só sobre desejo. Foi sobre libertação. Sobre tocar o proibido e encontrar o verdadeiro. Sobre ultrapassar fronteiras que não são físicas, mas internas. E sobre descobrir que, às vezes, o prazer mais intenso é aquele que deixa marcas para sempre. Se essa história tocou você de algum jeito, compartilha com alguém que entenderia. Já viveu algo parecido numa viagem? Me conta nos comentários, seu relato pode ser o próximo. E se você quer ouvir mais histórias picantes, emocionantes e reais como essa, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Mas até lá, cuidado com o que deseja. Porque tem desejo que marca para sempre.